E aí, meus queridos, essa aqui também era uma questão de lista. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Oh, yes! Seguinte, essa lâmpada aqui, ela brilha de acordo com o código que faz com que essas chaves fiquem ligadas ou desligadas. Que código é esse? Quando a chave está ligada, eu vou dizer que é 1. Quando a chave está desligada, eu vou dizer que é 0. Simples, ó. Quando o código é 0, 0, significa que as duas estão desligadas, não é isso? Se as duas estão desligadas, não passa corrente nem em cima nem embaixo. Passa corrente no primeiro, no segundo e no terceiro resistor. Como os três estão ligados em série, a resistência vale 60 ohms. Agora eu quero o código 01. No código 01, o que acontece? A de cima está desligada e a de baixo está ligada. Se a de baixo está ligada, quando a corrente chega nesse ponto aqui, ó, ela não passa nem por esse nem por esse. Por quê? Porque ela percorre o caminho sem resistência, ó, o caminho do fio aqui embaixo. Logo, eu só tenho a resistência de 10 ligada, ou funcionando, perdão. Então, a resistência total do circuito vale 10. O código 10. 10 é o oposto, né? O de cima ligado, o de baixo desligado. Quando a corrente chega nesse ponto, ela não passa nem pelo 10, nem pelo 20. Passa direto aqui e só passa pelo 30. Então a resistência total do circuito vale 30. Agora o último código, 11, certo? No último código, as duas chaves estão ligadas. Significa o seguinte, eu expliquei isso em sala para vocês, mas explico aqui novamente, o importante é aprender. Se eu chamar esse ponto aqui de A, aqui não tem nada, então esse ponto também é A. Se eu chamar esse ponto aqui de B, daqui para cá, ó, já tem um resistor. Mas por aqui, ó, não tem nada, então esse ponto também é B. Logo, o primeiro resistor está entre quais pontos? A e B. O segundo, A e B. E o terceiro, A e B. Significa que os três estão em paralelo. Não vou resolver aqui, porque não é o nosso objetivo. Só vou falar o seguinte, quando resolve esses três resistores de 10, 20 e 30 em paralelo, eu vou encontrar uma resistência equivalente de 5,4 ohms. Beleza, agora vamos para a pergunta. O que significa isso tudo? Significa o seguinte, ó. Deixa eu só achar o que eu montei aqui para vocês. Significa o seguinte. Significa isso. Olhando aqui para a associação. O primeiro código era as duas chaves abertas, 00. Então está passando essa corrente aqui pelo resistor 0,71. E o valor não importa, tá? Eu coloquei 50 aqui só para ver o brilho da lâmpada. Se eu aumentar ou diminuir, vai continuar a mesma coisa, só muda o numérico ali, certo? Isso não vai alterar a questão, tá joia? Mas vamos lá. Vamos entender. Nesse instante está passando corrente pela resistência 10, a 20 e a 30 e as três estão em série. Então a resistência do circuito altera o brilho da lâmpada. Entenderam? Porque vai dar 60. Tá, a primeira desligada, a segunda ligada. Olha o que acontece. Como eu falei, não passa resistência corrente nem aqui nem aqui. Só passa pelo de 10. Segundo código. Terceiro código, o de cima ligado, o de baixo desligado. Não passa nem aqui nem aqui, somente no de 30. Agora o quarto código. Quarto, né? As duas ligadas. Vocês viram que passa corrente nos três resistores? E aqui, aqui, aqui e aqui são pontos de nó? Ok. Agora vamos voltar para a questão e tentar analisar o que ele está pedindo. Ele pediu para colocar a ordem decrescente. Reparem que aqui está diferente da lista. Na lista era crescente, aqui é decrescente de luminosidade da lâmpada. O que significa isso? Qual vai brilhar mais? A que vai brilhar mais é a 1. Por que 1? Porque tem a menor resistência. Beleza? Se eu colocar agora, aqui vai brilhar depois dessa. O 01. Não, eu não estou entendendo, então espero que você vai entender. E a próxima? 10. E a última, 11. Daqui para cá, a resistência está aumentando. Crescente. Vamos ver? 5,4, 10, 30 e 60. Só que, como corrente e resistência são grandezas inversamente proporcionais, o que significa? Que na medida que a resistência aumenta no circuito, a corrente o quê? Diminui, decrescente. A ordem crescente de resistência é a ordem decrescente de corrente. E a corrente está ligada com luminosidade. Quanto mais corrente, mais brilho a lâmpada tem. Logo, a resposta certa
Para esse caso que eu escrevi, letra E de escola. Um abraço.